A Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, vai ajudar a Câmara a promover consulta aos povos indígenas brasileiros sobre mineração em suas terras. O relator da proposta, deputado Edio Lopes, do PMDB de Roraima, explicou que o Brasil é signatário da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, OIT, que obriga a consulta quando o Legislativo estiver produzindo leis que digam respeito às populações indígenas. Para debater o tema, convidamos os deputados Edio Lopes, do PMDB de Roraima, relator do projeto, e deputado Nilson Leitão, do PSDB do Estado de Mato Grosso. Deputado Edio Lopes, como é que o senhor vê esse problema, que é um problema conflituoso há muito tempo, né? Que envolve os produtores rurais, envolve os índios em suas terras, né? Há milênios que eles estão lá, não? Veja bem, a questão da exploração mineral em terras indígenas, eu ousaria dizer que hoje é uma das matérias mais complexas que está em trâmite na Câmara dos Deputados. Essa matéria, ela atrai, pela sua própria natureza, os mais diversos e divergentes interesses. Muitos interesses legítimos, mas também muito interesse esdrúxulo e muitos interesses até inconfessáveis na questão. A verdade é que pela amplitude, pela dimensão das terras indígenas demarcadas no Brasil, sobretudo na região norte, principalmente na fronteira Brasil-Guiana, Brasil-Colômbia, Brasil-Venezuela, sabidamente uma região com intenso aparecimento de jazidas das mais diversas origens minerais, essa questão ela é inadiável. O Brasil não pode continuar empurrando essa questão para frente. O minério hoje transforma-se num dos principais elementos da vida do cidadão e, principalmente para o Brasil, um dos principais elementos de exportação e de indústria interna. Portanto, o Brasil não pode mais protelar essa questão em benefício do Estado brasileiro e em benefício dos povos indígenas. Então, temos que buscar um meio de que possamos encontrar um equilíbrio entre o interesse e a necessidade do Estado brasileiro explorar essa ainda incomensurável riqueza e também encontrar do outro lado um ponto que resguarde os direitos desses povos indígenas, quer sejam direitos sociais, econômicos, de usos e tradições, a questão ambiental, uma questão muito forte nessa questão. E é isso que essa comissão tem buscado com todo vigor e haveremos de encontrá-lo. Deputado Nilson Leitão, e o senhor como é que vê esse problema, que é um problema conflituoso no Brasil? Primeiro que eu acho que, pelo menos atualmente, a maioria desses conflitos é criado pela própria FUNAI. Acredito que a FUNAI não deveria ter esse olhar único, deveria ser um olhar plural da situação. Para defender seu povo, a sua família, você não pode exclusivamente enxergar apenas seu filho ou a forma que ele tem que estar protegido. Você tem que olhar o mundo em volta e tudo que estará sendo encontrado nesse ambiente para poder debater de uma forma que realmente possa dar um resultado para o Brasil. Porque o que está se discutindo, às vezes, a FUNAI discute apenas a questão indígena, que já convive com os não indígenas, que convive com garimpeiros organizados em cooperativas, que convive também com a sociedade civil organizada, que hoje tem casas de índio, casas do índio, em várias cidades polos, que atende esse índio na saúde, na área social, no seu lazer, e tem uma convivência também no dia a dia. Porém, a FUNAI parece que não quer enxergar isso. A FUNAI quer enxergar o índio de 100 anos atrás, achando que ele vive há 100 anos atrás. E ele não vive mais há 100 anos atrás. Ele vive num mundo moderno hoje também, e quer viver nesse mundo moderno.
Mas essas expansões que está acontecendo no país... E é impossível ele não ter contato com a civilização. Ele tem esse contato, ele quer comprar um tênis de marca, ele quer usar uma calça de marca, ele quer ter uma tecnologia, a sua câmera fotográfica, ele quer ter uma vida moderna, quer ter um veículo e assim por diante. Não quer dormir mais no chão. Não quer mais dormir no chão. Porém, a FUNAI insiste em ter isso, mas parece como pano de fundo. A minha impressão é de que tudo isso que está ocorrendo nessas novas demarcações, todas elas se encontra um minério, um produto valioso, que está sendo expandido, inclusive em áreas que não era área indígena. Porque eu discutir isso, às vezes, em termos antropológicos, fica um pouco complicado, porque os portugueses, quando chegaram no Brasil, só encontrou aqui índios, não tinha outro tipo, outro segmento aqui da raça humana. Então, a verdade é que a forma que está se fazendo é uma forma desumana. Por exemplo, na reserva Caiabi, que fica entre o Pará e o Mato Grosso. Do lado do Pará, realmente existem os índios caiabis há muitos anos, séculos. Do lado do Mato Grosso, pelo menos nos últimos 100 anos, 150 anos, não se lembra dessa existência de índio caiabis. E lá tem praticamente 300, 400 famílias que usufruem dessa terra, que produzem, a maioria, 90%, pequenos produtores. Mas lá também tem uma grande jazida de calcário. Esse calcário, ele é necessário, imprescindível para o desenvolvimento da região e do país, né? Agora se faz uma expansão lá de praticamente 500 mil hectares de uma nova área. E vai chegar a 1 milhão de hectares. Essa reserva de calcário fica onde? Fica exatamente na reserva, nessa expansão da reserva Caiabi, que é na divisa entre Mato Grosso e Pará, avizinhado ali ao rio Telespires, encontrando já com Juruena e Tapajós. Porém, nesse bico ali também tem muito ouro, muito ouro. E o que preocupa é que a forma que a FUNAI vem tratando, de uma forma um pouco arbitrária, não respeitando muito a Constituição em várias situações, é que nos preocupa. Nos preocupa porque ele acaba trazendo uma insegurança jurídica para essas pessoas que estão lá, poceiros ou não, outros proprietários. Lá tem casos de escrituras lavradas em 1927. Desrespeitando esses direitos. Todos os direitos, colocando Guarda Nacional, Exército, Polícia Federal, né? Tem uma força enorme. Eu gostaria que tivesse a mesma força para combater a droga nas nossas fronteiras secas, que é quase 1000 quilômetros só no Mato Grosso. Mas não existe essa mesma voracidade, essa mesma vontade. Mas, infelizmente, para esse tipo de tratamento, onde realmente aumenta cada vez mais essas reservas, e eu sou totalmente a favor da proteção do índio, sou totalmente a favor de que o índio viva bem, mas é desnecessário, nesse mundo de hoje, o Brasil precisa rever isso, entregar 50 hectares para uma família de assentado morar sem nenhuma infraestrutura e deixar 25 mil hectares, por exemplo, uma família chavante morar, onde não vai ter nenhuma infraestrutura também, não tem necessidade. Não vive mais da caça e da pesca como era antigamente. Isso é lenda. É lenda. Não existe mais isso. Nós moramos numa região que é isso. Então é preocupante entregar áreas como essa. Numa outra situação, em que nós vemos agora na quinta-feira passada, um absurdo que é lá no Alto da Boa Vista, na Suiamiçu, na gleba Suiamiçu, onde 300 chavantes convivem em harmonia há anos com o povo não indígena, há anos. A FUNAI vai lá, numa guerra judicial desde 1992, há 20 anos, quer dizer, uma culpa da morosidade da justiça que cria uma expectativa ou deixa uma expectativa para poceiros, novos fazendeiros. Uma área produtiva que está produzindo bem. Uma vila que mora 7 mil pessoas numa escola que tem 700 crianças matriculadas e estudando, bancado pelo governo, que é a escola pública. Tem uma comunidade já pronta. Os índios moram ao lado. Agora, nessa guerra judicial, a FUNAI e o Ministério da Justiça se coloca na posição de tomar essa área, que são 160 hectares. Ali também tem potássio numa grande quantidade. Tudo ali envolve minério. Porém, o governo do estado oferece uma área com 50 mil hectares a mais para esses chavantes, que já está lá alocado, já tem lá a sua aldeia, a sua etnia, tudo tranquilamente. A FUNAI insiste em querer desalojar 7 mil famílias para poder alojar os 300 índios chavantes que nunca moraram em mata fechada. Eles são de cerrado. Mas também envolve, o que me parece muito claro, é que querem ocupar todas as áreas onde tem minério e com muita riqueza. Deputado Édio Lopes. Veja bem, a região norte, coincidência ou não, mas praticamente todas as grandes jazidas conhecidas
de todos os tipos de minérios. Aí vai de casterita, a Nióbio, né? nióbio, a diamante, como é o caso da maior Ouro, mina né? de Rússio, na reserva de Rússio, do Cinta Largas, em Rondônia. Ali, sabidamente, estamos diante da maior mina de diamantes que se conhece no planeta na atualidade. Essa mina está sendo explorada há anos, de forma clandestina, com um garimpo selvagem, um garimpo altamente prejudicial ao meio ambiente, e todo esse diamante que está sendo explorado dali está sendo contrabandeado para fora do país, sem nenhum resultado econômico para o Estado brasileiro e muito menos para o Cinta Larga. Quem está ganhando alguma coisa com isso são alguns caciques do Cinta Largas, e essa situação se repete lá na região que o deputado Nilson acabou de falar, se repete na área dos tucanos, se repete no Brasil afora. E o governo não faz nada? Veja bem, o que nós estamos querendo neste momento é justamente regulamentar essa questão. A partir do momento que nós regulamentarmos essa questão, que nós tivermos um marco regulatório que permita às mineradoras fazer a exploração de forma racional, de forma equilibrada, de forma fiscalizada, em perfeito cumprimento com as leis ambientais, e que também no nosso projeto há a permissão para os povos indígenas também efetuarem as suas explorações, ou de maneira extrativista, ou de maneira organizada, como donos de empresas ou cooperativas, e ainda forçando a participação da comunidade indígena envolvida na empresa mineradora naquela região. Ou em associação com empresários. Exatamente. Por exemplo, na nossa proposta, dos royalties recebidos pela comunidade indígena, que é o impositivo constitucional, eles reaplicarão obrigatoriamente 40% na empresa que está minerando. Quer dizer, eles vão se transformando sócios na empresa. Isso numa garantia de que as gerações futuras dessa comunidade indígena também tenham participação. Porque um dos grandes argumentos dos que são contra é de que o minério, ao fechar a mina, as gerações futuras ficarão sem nenhum benefício. No nosso projeto, nós já destinamos 20% de tudo que for arrecadado, irá para um fundo com garantia do Estado brasileiro. Isso é importante dizer. É um fundo em que a nação brasileira irá garantir, não pode ser aplicado num banco qualquer. E esse fundo só poderá ser usado quando a mina fechar. E nós temos exemplo no Brasil e no mundo de minas que está há 100 anos sendo explorada. Portanto, nós estamos falando aqui da perspectiva de uma determinada comunidade ter daqui a um século, daqui a 50 anos, um fundo monumental de recursos ali para as gerações futuras. Agora, como eu disse, coincidência ou não, as grandes jazidas de minério na região norte estão sobre terras indígenas, até mesmo pela dimensão das terras indígenas. E se me permite, uma informação importante é o seguinte, o problema é que o nosso subsolo, que é demandado aí, que é autorizado pelo DNPM, a grande maioria dele está sob o comando de mineradoras estrangeiras. Né? Esse é um outro grande problema, porque no governo passado, o próprio governo Lula, foi incentivado os garimpeiros a se organizarem em cooperativas. E a maioria se organizaram. Mas essa organização de nada valeu, porque todo esse subsolo tem um dono que é uma mineradora que não é brasileira. E esse garimpeiro também está passando necessidade, porque ele se organizou e não pode explorar o seu próprio solo, porque tem alguém que comanda. O que ele faz? Ele se associa aos índios. Aí esse garimpeiro vai lá, faz uma sociedade com o índio, na área indígena, e explora. E o que ocorre se você for em cidades, por exemplo, como Juína, no Mato Grosso, que é justamente ali no Rio Roosevelt, divisa com Rondônia, você vai perceber a presença de vários estrangeiros, inúmeros estrangeiros, hospedados em hotéis, porque estão levando o diamante embora. Isso é óbvio, é claro, hoje deve ter escondido em matas, nessas divisas, alguns quilos de ouro ilegal, escondido, porque às vezes a Polícia Federal vai lá fazer uma batida ou outra, mas não é essa a política correta. Não precisa da polícia, precisa da política.
ser resolvida efetivamente, porque o minério, se você levantar, isso são apenas suposições, mas suposições que podem ser bastante palpáveis. O que está acima da terra na Amazônia talvez seja o mínimo comparando com o que está abaixo da terra da Amazônia. É claro. Porque o nosso minério é riquíssimo e está sendo levado embora de uma forma violentíssima, né? E isso que o governo parece que não está querendo colocar a mão nessa cumbuca. É impressionante como o governo está com os olhos fechados em relação a uma economia que poderia mudar totalmente a realidade de muitos brasileiros que moram naquela região. Deputado Edio Lopes, tem uma pergunta aqui que nós devemos fazer ao senhor, a senhora Marta Maria do Amaral Azevedo, presidente da Fundação Nacional, da FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Não nos resta dúvidas de que o trabalho legislativo terá de ser precedido de uma consulta às populações nativas, sob pena de qualquer legislação que aprovemos aqui cair no primeiro tribunal. O que o senhor diz dessa observação da senhora Marta Maria do Amaral Azevedo, presidente da FUNAI? Veja bem, a Constituição de 88, ela antecipou a 8169. Já no parágrafo 3º do artigo 231 da Constituição, do capítulo do Índio, ali o nosso Constituinte já impôs de que qualquer processo de mineração numa terra indígena terá que ser feita uma consulta. O Brasil, ao assinar a 8169, o Brasil trouxe essa consulta já antecipando o processo legislativo. E vale aqui um parênteses, dos países com grandes populações nativas, no caso Brasil, Austrália, Estados Unidos, todos esses países, nenhum deles assinaram a 8169, só o Brasil assinou. Não nos resta outra coisa que não cumprir esse dispositivo, como disse a presidente Marta. Então, agora nós estamos montando a última etapa do processo de regulamentação de exploração mineral em terra indígena, que é justamente uma pauta, uma agenda para que a FUNAI, o Poder Executivo, proceda a essa consulta e a comissão irá assessorar, a comissão irá a esses debates para apresentar o projeto. É bom que isso fique bem claro. A comissão e a Câmara dos Deputados não fará consulta aos povos indígenas. Nós apenas acompanharemos o Poder Executivo a quem compete, por força da 8169, fazê-la. É porque nós somos consultivos. Exatamente. Né? Nós vamos lá para apresentar o projeto, debater o projeto, a consulta ficará por conta da FUNAI, como deve ser. Agora, uma coisa é preciso esclarecer, porque o cidadão médio brasileiro, as ONGs, o cidadão médio brasileiro, por falta de conhecimento. As ONGs e parte da mídia nacional, aí com segundas intenções, faz a sociedade acreditar que o minério que está no subsolo das terras indígenas é propriedade dos indígenas, e isso não é verdade. O minério, em qualquer lugar do Estado brasileiro, não é propriedade do proprietário do solo, muito menos das povos indígenas. O minério, em qualquer lugar que encontre, é de propriedade do Estado brasileiro. Da União. Da União. Então, é bom a gente desmistificar isso, porque às vezes eu recebo e-mail, Nilson, poxa, o minério é do índio, agora vai botar a mineradora para tirar o minério do índio. Não, o minério não é e nunca foi do índio. Mas o minério é do Estado brasileiro. O índio tem uso fruto do solo, daquilo que está na flor da terra, vamos dizer assim. Outra coisa que precisamos dizer é a questão das mineradoras estrangeiras. No nosso projeto, não há nenhuma possibilidade de mineradora estrangeira fazer exploração mineral em terra indígena. Isso é exclusividade de empresa criada sob as leis brasileiras e com sede no Brasil. Ela pode até ter aporte de recurso estrangeiro. E aí, mas tem que ser criada no Brasil. Tem que ser sob as leis brasileiras e com sede no Brasil e com diretoria executiva brasileira. Porque se assim não fosse, nós também estaríamos aqui diante de uma
de um ponto controverso, porque a nossa Vale hoje é uma das maiores exploradoras de minério no Canadá, por exemplo, e é uma empresa brasileira. Então não há possibilidade de garimpo, e Agora é uma empresa hoje privada, né? Exatamente. Então, na nossa proposta, a exploração mineral em terra indígena se dará apenas por dois modelos: através de mineradoras, empresas nacionais com sede no Brasil, ou exploração extrativista, e nós não usamos a palavra garimpo, até mesmo para não confundir com aquela aberração que se viu o Brasil afora e que ainda se vê, como no caso de Roosevelt, do garimpo. E essa exploração de forma extrativista, ela é exclusiva para os povos indígenas. Eles podem até organizar uma cooperativa, organizar uma empresa e ter aporte de recursos externos da iniciativa privada ou financiamentos de banco, mas a mão de obra fim tem que ser exclusiva das comunidades indígenas. Por quê? Porque senão nós estaríamos aí abrindo a porta de novo para esse garimpo, que nós já vimos que não dá certo. Já está acontecendo. A comunidade indígena abriria uma cooperativa, abriria uma empresa e contrataria o garimpeiro que iria trabalhar no molde que se diz no garimpo, a meia praça. Então isso não será permitido na nossa proposta. Os indígenas terão toda a abertura para se associar com a empresa mineradora. Durante a consulta, isso será debatido, e a mineradora que vai explorar o mineral na terra indígena, ela passará por um amplo processo de disputa com outras empresas e ganhará aquela empresa que mais ganhos econômicos e sociais trouxer para a comunidade indígena. Deputado Nilson Leitão, como o senhor vê essa proposta do, Eu acho ela excelente. do deputado Edio Lopes? O debate e o relatório do deputado Edio Lopes é exclusivamente na questão da exploração de área indígena. E por que a gente está insistindo em falar da expansão, que não faz parte desse relatório? Porque o que está acontecendo, de forma velada talvez, e as pessoas não estão notando, é que estão aumentando e acelerando essas expansões de área indígena justamente em áreas que têm minérios. Então, a preocupação é que a FUNAI não se faça de desentendida, como tem sido feito, e que faça de uma forma diferente, uma política diferente. O mesmo cuidado que nós queremos que tenha com o índio, nós queremos que tenha também com os não índios brasileiros, que às vezes jogaram sua juventude inteira lá no interior de um estado, de uma região, que foram lá, desbravaram, já criaram filhos, netos, já estão numa terceira ou quarta geração, como aconteceu na Raposa Serra do Sol, como está acontecendo nessa região da Caiabi, como está acontecendo nessa região de Alto da Boa Vista, né, do Ciamiçu, e tantas outras áreas onde parece que essas pessoas não são seres humanos, não são brasileiros. Parece que, peraí, o índio está acima de tudo, de qualquer situação, não. O índio tem que ser respeitado, tem que ter toda a atenção, mas o governo, ao invés de se preocupar só com terra para esse índio, e esse minério que está lá, tem que preocupar com a qualidade de vida dele. Tem índio morrendo de fome, por falta de medicamento, por falta de estrada, por falta do básico da infraestrutura que o governo deveria dar, e fica discutindo expansão de terra. É um absurdo. Eu estou aqui dando um dado, dando 168 mil hectares para 300 índios e ampliando mais 50 mil hectares que o governo do estado quer dar para poder ter. Então o relatório do deputado Edio é perfeito. Mas eu ainda quero sugerir a ele, por fazer parte também da comissão de exploração de minério em área indígena, que atente a isso e coloque também um item a mais nesse relatório, lembrando o seguinte, que para qualquer tipo de expansão, onde tem o minério, que é atinente ao projeto, onde tem o minério, deverá ter audiência pública e debatida pelo Congresso Nacional e pelas pessoas afetadas nessa região. Então essa é a minha sugestão que será dada para que tenham respeito e o equilíbrio da harmonia de convivência entre indígena e não indígena. O nosso tempo está esgotado. O senhor quer dizer alguma coisa, deputado Edio Lopes? Eu só quero dizer que nós temos que encontrar essa solução, porque é uma hipocrisia nós vermos indígenas brasileiros morrendo de beriberi, que é fome, fome na essência do termo, como nós temos comunidades no estado de Roraima, e sabidamente estão com os pés em cima de uma imensa riqueza mineral que pode ser explorada em benefício do país e em benefício dessa própria comunidade indígena. Continuar tratando os povos indígenas do Brasil como um elemento de laboratório e de zoológico,
eu diria que é a maior hipocrisia que o Estado brasileiro está fazendo com nossos irmãos índios. Bom, nosso tempo está esgotado. Muito obrigado aqui pela presença dos deputados Édio Lopes, do PMDB de Roraima, e Nilson Leitão, do PSDB de Mato Grosso. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Brasil em Debate.